Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu tenho na minha página YouTube e também no Facebook. YouTube você pode ir lá participar. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino. E no Facebook, Francisco Lucas, aleluias. E temos muito material bom, coisa muito boa da parte de Deus, através dessas páginas. E você pode participar. Eu vejo, amado, que as questões deste mundo, nas páginas do Facebook, do YouTube, nós vimos, com exceção dos grandes ídolos, que as pessoas não se esmeram em conhecer mais a palavra de Deus. E as pregações geralmente são uma participação muito pequena de pessoas. E isto é muito mal. A Bíblia declara: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Aleluia. Nós temos que ser um povo que tenha fome e sede da palavra de Deus, em praticar a justiça. E para isso, conhecer mais a palavra de Deus. Quem são os justos? Aqueles que praticam a justiça. E como praticar a justiça? Sem compreender, sem buscar, sem se aperfeiçoar, para que assim possa cada dia agradar cada vez mais o coração de Deus. Aleluia! Eu tenho falado muito a respeito do Espírito Santo e da necessidade do Espírito Santo. Nós vimos que Jesus veio e cumpriu com a sua missão, mas antes dele ir embora, retornar à glória que ele sempre teve antes da criação do mundo. João 17, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Ele disse: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, ou para que recebam o Espírito Santo. Atos 1:8, ele diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente vê que os discípulos receberam primeiro a autoridade. Eis que toda autoridade me foi dada. Ide, em meu nome. Então dá uma procuração para eles, para no seu nome prosseguir a obra que ele começou. Mas não somente isso, falta alguma coisa, falta a promessa, o Espírito Santo. Ele está dizendo, entre outras coisas mais, que não fizesse nada sem o Espírito Santo. E aí nós vimos a vital importância do Espírito Santo. Eu vou, mas não vos deixarei só, enviarei para vós outros o meu Espírito. E ele estará convosco. E através dele eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Então é crucial, aleluia, que após termos uma aliança com Deus através de Jesus, crendo em Jesus, tenhamos então essa experiência. Lá em João está escrito, capítulo 7, aleluia, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão de água, rios de água viva. João completa dizendo o quê? Ele falava com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber todos aqueles que crescem nele. Aleluia! Então, depois de crer em Jesus, submeter-se a Cristo, aleluia, você ser batizado cumprindo a ordem de Jesus, aleluia, é claro que a presença do Espírito Santo é vital nisso tudo. Aleluia, recebereis o dom da vida eterna. Amém, amados? O Espírito Santo em nós é tudo. Se olharmos lá em Efésios 1:13, ali está, ele é a marca, ele é a garantia, ele é o selo de propriedade. Quer dizer, não pregar sobre isso, misericórdia. Agora, veja bem, após a missão de Jesus,
A presença do Espírito Santo em nós, ela é fundamental. E não só estar em nós, mas, aleluias, darmos lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos nos render completamente à presença do Espírito Santo em nossa vida. Aleluias. Mas antes, nós temos que buscar de todo o nosso coração e ter essa experiência. Veja bem, não adianta dizer, eu tenho porque me batizei. Eu tenho que ter uma experiência após o crer. Aleluias. E então ter essa experiência, buscando intensamente, com essa consciência, o Espírito Santo. Ele é vital, ele é a consolidação da tua salvação. E sem ele, você não está salvo. Ah, pastor, é duro demais isso? Não, eu estou sendo verdadeiro. Lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz, porque se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. E ter o Espírito Santo é ter uma experiência, porque há algo extraordinário. Imagina, você está vazio, está sedento, de repente você recebe uma água, que é o Espírito Santo, poderosa, que venha preencher tudo isso nessa experiência. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso é algo que você jamais vai esquecer. Não precisa você ter isso várias vezes, uma única vez. É claro que Deus quer te conceder experiências maiores ainda. Aleluia, mas só isso te consolida e te convence quem você é. Como está lá também em Romanos, no capítulo 8. Aleluia, que o próprio Espírito Santo de Deus que está em nós, ele testifica quem nós somos. Então vai haver um convencimento no Espírito de quem você é. Filho de Deus, sem nenhuma dúvida. Aleluia. Você pode até confessar que é pequeno, que é insignificante. Você pode até confessar, aleluia, que você é frágil. Não tem problema. O que realmente determina é a presença do Espírito Santo. Agora, ser tudo isso, é claro, esse é o ato de humildade. Porque Paulo, ele diz, de todo o coração, pela sua boca, tudo posso, agora, naquele que me fortalece. Antes, nada ele podia. O que queria fazer, não fazia. E o que não queria fazer, fazia. Agora, um homem santo de Deus, firme, determinado. Aleluia, um dos maiores apóstolos que existiu. Aleluia. Veja quanta coisa eu já coloquei. Aleluia. Agora eu quero entrar, então, em 1 carta de João, capítulo 2. O que está aqui é magnífico. E o que está aqui vem selar tudo que nós precisamos, como cristãos, está na presença do Espírito Santo. Você não é nada sem ele. Aleluia, por isso ficar em Jerusalém. Com relação à experiência, Atos 2, pode ler lá. Amém? Estavam ali esperando, sentados. Não havia nenhuma manifestação, apenas sentado, aguardando, porque creram naquilo que Jesus disse. Estavam sentados ali, aleluia, aguardando o Espírito Santo. De repente, ouviu do céu um som como um vento impetuoso, a casa foi tomada pela glória de Deus, e línguas como de fogo veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí está a diferença. Tiveram uma experiência, cheio. Eles dançavam, eles falavam em língua, eles profetizavam, eles salmodiavam, eles dançavam. Houve um grande rebuliço espiritual. Uma experiência. Para dizer que se tem o Espírito Santo, necessitamos de uma experiência. Aleluias. E em segundo lugar, o convencimento daquilo que nós somos. Filhos e herdeiros de Deus. Legítimo pela obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aí vem aquela grande multidão. É que nós temos o primeiro sinal dessa experiência. O Pedrão, o pescador, o iletrado, ele, então, diante da multidão que fluiu até aquele local, dessa experiência, glória a Deus, aleluia, ele se levanta então, e traz uma palavra poderosa, cheia do Espírito Santo. E alguém disse, eles estão bêbados. E Paulo disse,
Não estamos bêbados, não. Nós estamos cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Agora escute, para todo aquele que crê, ela continua se cumprindo na vida daquele que crê, daquele que nasceu de novo, da água e do Espírito. Oh meu Deus, então não é uma coisa apenas simbólica, ou faz de conta, é uma realidade espiritual. Aleluia! É um grande mover, todos foram cheios, e ali houve um grande, e Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou ali o Evangelho, e levou-os a arrependimento, e uma multidão veio e fluiu para saber o que deveria fazer para ser salvo. Ele os orientou dizendo: primeiro, arrependei-vos dos vossos pecados. Segundo, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Terceiro, e recebereis. Você tem que receber, você tem que buscar ardentemente. E isso depende de fé, amém, amado? De crer de verdade, de rendição a Deus. E quando você faz isso, aleluias, então você recebe a terceira parte da direção de Pedro, que é: recebereis o dom da vida eterna. Aleluias! Então o Espírito Santo habitará em você e terá uma experiência como esta que está lá em Atos 2. Aleluias! Glória a Deus! Felipe foi lá e evangelizou. Paulo e Pedro e João foram lá então. E então, ministrando sobre o Espírito de Deus, aquela multidão que tinha se convertido por Felipe, receberam o Espírito Santo, que nem Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E te peço, assista a segunda parte. Amém? E lembre-se do que, como eu comecei lá, sobre a questão nossa, o quanto nós precisamos aprender demais. Por quê? Porque a fé, para chegar a esses extremos espirituais, de extremo, é necessário ouvir a palavra. Aleluia. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. E ouvindo, então, nós passamos a crer de verdade e alcançar esses patamares que Deus quer que nós alcancemos. Segunda parte vem depois. Amém? Glória a Deus. Vida com Deus, vida cheia do Espírito Santo. Vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Aleluia. Telefone para contato 053 999 12 8245. Você pode ligar quando você quiser. Amém, amados? Estamos sempre disponíveis a te servir. Quem sabe uma visita, visitar alguém, quem sabe orar por você, quem sabe recebê-lo aqui na igreja, na minha casa, não importa. Estamos à disposição. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe então. Eu te espero na segunda parte. Até lá.